Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Física da disciplina Física Geral 3. Hoje nós continuaremos estudando o capítulo 27, que trata dos circuitos de malha simples. Em especial na videoaula de hoje, nós vamos utilizar as regras de Kirchhoff para estudar algumas situações importantes envolvendo circuitos de malha simples. Para isso, mais uma vez, nós vamos utilizar o simulador computacional fornecido pelo programa PET da University of Colorado Boulder. Na imagem em tela, são mostrados 3 resistores em série a uma fonte ideal de força eletromotriz Epson. Mas atenção, a expressão em série significa apenas que as resistências são ligadas uma após a outra e que uma diferença de potencial V é aplicada às extremidades da ligação. Neste circuito, alguns amperímetros também foram incorporados à ligação em série, para que a gente possa avaliar o valor da corrente elétrica em diferentes pontos do circuito. Então, veja. Nós vamos utilizar aqui este voltímetro para poder avaliar as diferenças de potencial que vão surgir em diferentes pontos do circuito. Tá? Então, veja, para isso nós vamos fechar a chave do circuito. Observe que neste momento vai surgir uma corrente elétrica nesse circuito. Tá bem? Nós vamos tomar como ponto de referência esse pontinho aqui, que nós vamos chamar de ponto A, que é o ponto que está diretamente conectado ao terminal negativo da fonte. Tá? E nós vamos chamar de ponto B esse pontinho aqui de cima. Observem que, por ser uma fonte ideal, o valor da voltagem V, que está sendo aplicada ao circuito, é exatamente 9 volts. Os 9 volts que correspondem exatamente ao valor de Epsilon, que é a força eletromotriz dessa bateria. Observem que, neste momento, atravessa a minha fonte, passando do terminal negativo para o terminal positivo, a corrente elétrica. Então, veja, nós podemos ver claramente nesse circuito que, neste momento, nós temos uma corrente elétrica que circula através desse nosso circuito de malha simples no sentido do relógio, que é o sentido horário. Nós vamos avaliar agora, utilizando o voltímetro, a queda de potencial que vai existir nesse primeiro resistor. Observem que esse primeiro resistor tem uma queda de potencial que é exatamente igual a menos 3 volts. E essa queda de potencial é responsável por produzir essa corrente de 0,3 amperes pelo circuito. Utilizando o voltímetro ainda, nós podemos avaliar a queda de potencial no segundo resistor, que também é de 3 volts. É de se esperar porque esse resistor tem exatamente 10 ohms, da mesma maneira que o primeiro resistor. No terceiro resistor, observem que a queda de potencial também é de 3 volts, como esperado. Até porque trata-se de um resistor de 10 ohms. Claro que, se nós conectarmos novamente o voltímetro nos pontos A e B, nós temos uma elevação de potencial de 9 volts. E observem que, em todos os resistores, o valor da corrente elétrica que atravessa é exatamente igual a 0,3 amperes. Este experimento nos permite chegar a uma importante conclusão, ou seja, quando uma diferença de potencial V é aplicada a resistências ligadas em série, a corrente elétrica I é a mesma em todas as resistências. E a soma das diferenças de potencial em cada uma dessas resistências tem que ser exatamente igual à diferença de potencial aplicado, como nós acabamos de ver. Então, nós temos que, nos terminais da fonte, nós temos uma elevação de potencial de 9 volts, e em cada um dos resistores nós temos uma queda de potencial de 3, no segundo resistor 6, e no terceiro resistor
9 volts. Bacana, né? Ou seja, num circuito com resistores combinados em série, a tensão total aplicada pela bateria é exatamente igual à soma das quedas de potencial que a gente vai obter nos resistores. Observe que as cargas que atravessam as resistências ligadas em série têm um único caminho possível. Se existir mais de um caminho, as resistências não estão mais ligadas em série. Do ponto de vista prático, resistências ligadas em série podem ser substituídas por uma única resistência equivalente, R subíndice EQ, que por sua vez é percorrida pela mesma corrente elétrica I, e com a mesma diferença de potencial V que as resistências originais. Vamos então utilizar as regras de Kirchhoff para determinar o valor da resistência equivalente da combinação de resistores que está na tela. Tá? Então, para isso, vejam, então aqui nós temos os 3 resistores combinados e aqui nós temos o circuito equivalente representado pelo resistor equivalente. Observem que os dois circuitos são percorridos exatamente pela mesma corrente elétrica aí. Então, para que a gente possa aplicar as regras de Kirchhoff, nós vamos precisar de um ponto de referência. Nós vamos escolher o ponto A. Então, o ponto A é o nosso ponto de referência. E nós vamos precisar estabelecer um circuito de leitura, tá? Um caminho de leitura. E aí, esse caminho, nós vamos escolher o sentido do relógio. Tá? Então, esse aqui é o percurso que vão ser feitas as leituras. Tá? Em cima desse percurso, nós tomamos como referência aquelas regrinhas de Kirchhoff discutidas na aula passada. Tá? Então, a partir do ponto A, o primeiro componente que nós encontramos é uma FEM. Observem, o percurso está subindo, a seta da FEM está subindo. Então, neste caso, nós temos uma elevação de potencial mais epsilon. Na sequência, passamos pelo ponto B e encontramos um resistor que é R1. Observem que o percurso está caminhando para a direita, o sentido da corrente elétrica está indo para a direita. Então, observem que o percurso coincide com a corrente elétrica. Então, nós temos uma redução de potencial elétrico que é igual a menos o valor de R1 vezes o valor da corrente. Então, veja, a corrente elétrica que passa pelo resistor 1 é exatamente igual à corrente elétrica que passa pelo resistor 2, que é exatamente igual à corrente elétrica que passa pelo resistor 3. Ou seja, I é igual à corrente que passa pelo resistor 1, que é igual à corrente que passa pelo resistor 2, que é igual à corrente que passa pelo resistor 3. Então, continuando. Na sequência, encontramos um outro resistor. Neste trecho, a corrente está descendo. O percurso também está descendo. Então, o percurso coincide com a corrente. Neste caso, nós temos também uma queda de potencial do tipo menos R2 vezes I. E por último, o último componente que nós passamos antes de chegar no ponto A é o resistor R3. Nesse trecho, a corrente elétrica está indo nessa direção, para a minha esquerda. O percurso também está indo para a minha esquerda. Então, mais uma vez, temos uma nova queda de potencial do tipo menos R3 vezes I. Então, de acordo com a terceira regra de Kirchhoff, a soma das variações de potencial num percurso fechado de ponto a ponto tem que ser exatamente igual a zero. Então, nessa equação, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar, nós vamos reorganizar os termos dessa equação, ficando com menos R1 vezes I, menos R2 vezes I, menos R3 vezes I, igual a menos epsilon. Multiplicando essa equação por menos 1, aí nós temos R1, I, R2I, R3I. Colocando a corrente em evidência, então temos I, que multiplica a soma dos resistores R1, R2 e R3. Isso aqui é igual a epsilon. Então, daqui, senhoras e senhores, nós temos que o valor da corrente elétrica que está percorrendo esse circuito de malha fechada é epsilon sobre R1 mais R2 mais R3. Bacana, né, turma? Então, veja,
nós vamos repetir esse procedimento no circuitinho equivalente. Tá? Então, mais uma vez aqui no circuitinho equivalente, eu tomo como ponto de referência o ponto A, e aqui mais uma vez eu vou escolher um percurso de leitura que coincide com o sentido da corrente elétrica. Ok? Então, começando no ponto A, o percurso passa por uma FEM. O percurso está subindo, o sentido da FEM está também subindo. Então, nós temos uma elevação de potencial do tipo mais epsilon. Observe que essa elevação de potencial foi medida pelo voltímetro agora há pouco. Tá? Aí, na sequência, passamos pelo ponto B e encontramos uma resistência. Nesse ramal aqui, a corrente está descendo, o percurso está descendo também. Ou seja, o percurso coincide com corrência, isso indica uma redução de potencial do tipo menos resistência equivalente vezes a corrente. Passamos pelo ponto A, então temos que, pela terceira regra de Kirchhoff, a soma das variações de potencial tem que dar zero. Tá? Então, vamos reagrupar os termos dessa equação. Menos resistência equivalente vezes a corrente é igual a menos epsilon, multiplicando por menos 1 os dois lados dessa equação e isolando a corrente elétrica. Daqui nós temos que a corrente elétrica é epsilon sobre a resistência equivalente. Temos duas equações extremamente importantes que fornecem para nós o valor da corrente elétrica. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos comparar essas duas equações. Então, comparando essas duas equações, temos, nesse circuito, o valor da corrente é I. No circuito equivalente, o valor da corrente é exatamente igual, porque a resistência equivalente é uma resistência que faz com que esse circuito equivalente tenha exatamente a mesma corrente que é percorrida pelo circuito formado pelos três resistores combinados. Então, a FEM é a mesma. Então, por comparação direta, nós temos que a resistência equivalente, então, é a soma das resistências R1 mais R2 mais R3. Então, três resistores combinados em série têm uma resistência equivalente que é obtida a partir da soma aritmética simples das três resistências. Este resultado é válido para qualquer número de resistores, tá? Então, para qualquer número de resistores. Então, neste caso, a resistência equivalente para qualquer número de resistores combinados em série, então passa a ser o somatório de I igual a 1 até N dos R e resistores que estão combinados em série. Então, esse é o cálculo da resistência equivalente dos resistores combinados em série. Bacana, né? Em alguns casos, amigos, nós precisamos determinar a diferença de potencial entre dois pontos do circuito. Para a gente poder realizar essa tarefa, nós vamos proceder da mesma maneira que nós fizemos no caso anterior, escolhendo um ponto de referência, escolhendo um percurso de leitura, ok? Entretanto, neste caso, veja, nós vamos agir de uma maneira um pouquinho diferente, como no exemplo aqui. Então, aqui nós temos um circuito formado por uma bateria real que tem uma resistência interna de 2 ohms. O valor da FEM dessa bateria é 12 volts. Tá? Entretanto, ela não está entregando para os seus terminais exatamente 12 volts, justamente porque existe uma resistência interna. E nós já vimos na aula passada que essa resistência interna provoca uma pequena queda de potencial. Então, consequentemente, o valor da diferença de potencial que vai estar nos terminais da bateria e que vai ser disponibilizado para esse resistor de 4 ohms é um pouco menor que 12 volts. Vamos saber quanto é esse valor? Então, a ideia é bem simples. Nós vamos começar anotando o potencial de referência, VA, ok? Percebam que nós já definimos um percurso de leitura que coincide com a corrente desse circuito. Lembrando que eu sei que o sentido dessa corrente é horário, porque pelo sentido convencional da corrente, a corrente elétrica sai do terminal negativo e vai em direção ao terminal positivo da fonte, e assim sucessivamente, né? Então, começamos do potencial VA, passamos por uma FEM. Percebam que o percurso está subindo, o sentido da FEM está subindo, então nós temos uma elevação de potencial mais epsilon, que são os 12 volts. Na sequência, antes de sair de dentro da bateria, nós encontramos uma resistência interna. Observe que a corrente elétrica que atravessa a minha bateria está subindo,
ok? Então, nós temos um percurso para cima, uma corrente elétrica que está para cima nesse percurso. Então, nós temos uma pequena queda de potencial do tipo menos R vezes I. Na sequência, veja bem, nós vamos igualar esse resultado ao exatamente o potencial elétrico do ponto onde eu quero analisar, que é o ponto B. Então, na verdade, nós já fizemos isso também nos casos anteriores. Só que no caso anterior, nós começamos do ponto A, percorremos todos os circuitos e voltamos até exatamente o ponto A. Ok? E como VA estava na esquerda e VA estava na direita, os dois se cancelam e sobrou exatamente as equações que a gente via. Agora, neste caso, como a gente vai se limitar apenas a uma pequena parte do circuito, então nós começamos no primeiro potencial de referência, somamos as variações de potencial encontrada e igualamos esse resultado ao potencial elétrico do ponto onde eu quero medir. Tá? Então, a partir daí fica simples, basta agora a gente reagrupar os termos dessa equação. Então, eu tenho VA, o VB eu vou passar para a direita, então fica menos VB. Tá? Vai para a esquerda, vai para a direita dessa equação, menos epsilon. Né? Então, ela vai para a direita trocando o sinal e vai para a direita dessa equação mais R pequeno vezes I, que é a resistência interna da nossa bateria. Agora, eu vou multiplicar essa equação por menos 1, e aí daqui eu tenho VB menos VA é igual a epsilon menos R vezes I. Então, VB menos VA é exatamente a diferença de potencial nos terminais da bateria. Tá? Então, para eu saber exatamente quanto é essa diferença de potencial, eu preciso fazer essa pequena diferença. O valor da FEM eu conheço, são 12 volts, a resistência interna eu conheço, são os 2 ohms, e a corrente elétrica? A corrente elétrica, vocês vão lembrar da nossa videoaula passada, nós calculamos como sendo epsilon sobre R interno mais o R grande. Tá? Então, o valor da FEM são 12 volts, o valor da resistência interna são 2 ohms, o valor da resistência externa são 4 ohms. Então, daqui nós temos 12 volts dividido por 6 ohms. Isso vai me dar 12 dividido por 6, que é 2 amperes. Muito bem, então nós já sabemos que o valor da corrente elétrica que está passando por esse circuito são 2 amperes. Então agora, para a gente saber o valor dessa diferença de potencial VBA, basta nós fazermos a diferença 12 volts menos a resistência interna, que é 2 ohms, multiplicado pela corrente elétrica total que está passando pelo circuito. A corrente elétrica total que está passando pelo circuito é 2 amperes. Ok? Então, daqui, nós temos que 2 vezes 2, 4, ohm vezes A é ampere é volt. Então, eu tenho 12 volts menos 4 volts. Então, nós disponibilizamos para o circuito apenas 8 volts. Então, embora a nossa FEM ela seja forte, ela tenha uma disponibilidade energética de 12 volts, desses 12 volts, infelizmente, 4 desses 12 volts são perdidos, são dissipados na resistência interna. Tá? Então, são disponibilizados para o circuito apenas 8 volts. Outro problema bem interessante que a gente pode estudar usando as regras de Kirchhoff é a questão do aterramento do circuito. O conceito de aterramento é bem simples. Como nas nossas residências, nas indústrias, a gente tem diferentes tipos de circuitos, esses circuitos precisam de um ponto de referência. E esse ponto de referência é o aterramento, é o ponto de aterramento. Aterrar o circuito significa conectar o circuito à superfície da Terra. Como a Terra é o corpo maior, mais volumoso e mais neutro com que a gente tem contato, qualquer excesso de carga, qualquer fuga de carga que pode acontecer, ao invés de ficar na superfície dos equipamentos, fazendo com que a gente possa tomar um choque, ele é conduzido normalmente para a Terra. É por isso que todas as residências modernas, elas possuem na sua tomada um pino auxiliar, que é o pino de aterramento, justamente para evitar acidentes, né? Então, aqui nessa figura, nós temos exatamente o mesmo circuito que nós acabamos de estudar agora há pouco.
Tá? Entretanto, pelo fato de que agora, aqui o circuitinho da esquerda, nós temos aqui junto ao ponto A um ponto de aterramento. Aterrar o circuito significa conectar ele a esse terminal de aterramento que está aqui. Tá? Normalmente isso é feito utilizando uma barra de cobre estacada, por exemplo, no chão úmido, tá? Mais ou menos uns 2 metros de comprimento. Tá? Assim, pessoal, o potencial no ponto A, ele passa a ser definido como sendo VA igual a zero. Tá? Então, VA igual a zero porque ele está diretamente conectado ao ponto de aterramento. Tá? Então, neste caso, tá? O potencial no ponto B, pelo que nós já acabamos de ver, tem que ser os 8 volts. Por quê? Nós acabamos de demonstrar que VB menos VA é 8 volts. Então, se VB menos VA é 8 volts, então significa que se VA é igual a zero, VB tem que ser 8 volts também. Tá? Agora, vamos olhar, chamar a sua atenção para o circuitinho da direita. Tá? É o mesmo circuito, exceto que eu tomei a liberdade de conectar o ponto de aterramento não mais próximo do ponto A. Eu conectei o ponto de aterramento próximo ao ponto B. Estão vendo? Então, significa que, neste momento, o potencial elétrico VB agora é zero. Tá? Então, como é que eu faço agora para encontrar o valor de VA? Vamos usar a mesma regrinha. Tá? Nós vamos começar no potencial VB, vamos caminhar o circuito até chegar ao ponto VA. Só que, neste caso, agora eu vou precisar de um outro percurso. Tá bom? Então, como eu vou de B para A, o meu percurso agora é anti-horário, tá bem? Então, vamos lá aplicar a regrinha de Kirchhoff para encontrar o valor do potencial VA? É bem simples. Então, a mesma coisa. Começamos do ponto de referência, que é VB, ok? Agora, no caminho, nós encontramos um resistor, tá? Percebam que o sentido da corrente elétrica está subindo. Entretanto, o percurso agora está descendo. Vejam, corrente tem o sentido contrário do percurso. Então, neste caso, ao invés da gente ter uma queda de potencial elétrico, a gente vai registrar um aumento de potencial elétrico do tipo R vezes I. Isso vem da regrinha de Kirchhoff. Tá bom? Agora, nós encontramos um outro componente eletrônico, encontramos uma FEM. O percurso agora está descendo, mas o sentido da FEM está subindo. Então, vejam, percurso e FEM são contrários. Então, não tenho mais um aumento de potencial. Agora, eu tenho uma redução de potencial do tipo menos epsilon. Ok? E isso aqui agora vai ser igual a VA. Como VB está conectado ao aterramento, então isso aqui é zero. Ok? Então, daqui eu tenho que VA é igual a R vezes I. Quanto vale R? R vale 2 ohms, que é a resistência interna, ok? A corrente elétrica nós já sabemos que é 2 amperes, ok? Menos o valor da FEM. O valor da FEM é 12 volts. 2 vezes 2, 4. Ohm vezes ampere é volt. Então, eu tenho que o potencial elétrico no ponto A é menos 8 volts. Tá? Ou seja, então, quando nós colocamos o aterramento próximo ao ponto A, o potencial elétrico no ponto A se transformou em VA igual a zero e o potencial elétrico no ponto B se transformou em VB igual a 8 volts. Quando eu mudei o ponto de aterramento, o que aconteceu é que o ponto VB passou a ser o ponto de referência do circuito, tá? Que é o potencial elétrico V igual a zero, e o ponto VA passou a ter o potencial elétrico de menos 8 volts. Tá bem? Mas vejam que isso não mudou de maneira alguma nem o valor, nem a distribuição da corrente elétrica. Bacana isso, né, turma?